Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui vamos abordar sobre a aplicação das derivadas, na qual vamos fazer o estudo completo das funções, destacando os zeros da função, o domínio, a monotonia, extremo das funções, concavidade, pontos de inflexão, construção do gráfico e, por fim, determinarmos o contradomínio da função. Então, aqui vamos fazer o estudo completo nesta função aqui, que é um exercício retirado no livro do Demidovich, do número 916. Antes disso, subscreve aqui no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, começando logo com o primeiro item, que é sobre zero da função. Então, bom, a função é f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. Então, os zeros da função, o que seria zeros da função? Então, são os valores do x quando o y, ou seja, f de x for igual a zero. Então, é só igualar f de x a zero. Então, significa que no lugar de f de x é substituir com essa expressão aqui. Então, vai ficar aqui x ao cubo menos 3x ao quadrado, isto igual a zero. Então, aqui estamos diante de uma equação do terceiro grau. Então, aqui sabe-se que tem três raízes, mas veja que estamos diante de uma equação do terceiro grau incompleto. Então, aqui vamos evidenciar o menor grau. O menor grau é 2. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado. Então, vai ficar aqui, tendo retirado o x ao quadrado, vai ficar o único x menos 3, isto igual a zero. Então, vamos aplicar a regra do anulamento do produto, que consiste em igualar este x a zero e igualar também esta parcela a zero. Então, vai ficar x igual a x ao quadrado igual a zero, ou x menos 3 igual a zero. Então, aqui vai ser x igual, como sendo o zero, então não tem sinal, então vamos logo dizer que x é igual a zero. Ou aqui vai passar este termo independente para o segundo membro, então fica x igual a 3. Então, esses aqui são os zeros da função. Então, vamos para o segundo item, que é sobre o domínio da função. Então, o segundo item é o domínio. Então, primeiro tem que se lembrar sobre as expressões algébricas. Então, aqui estamos diante de uma função polinomial. Então, essa função aqui, f de x, igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. É uma função polinomial do terceiro grau. Então, uma função polinomial tem o seu domínio sempre a variável x pertencente ao conjunto dos números reais. Não tem nenhum condicionalismo, não tem nenhuma restrição. Sempre pertence ao conjunto dos números reais. Então, vamos para o terceiro item. O terceiro item tem a ver com a monotonia. Então, a monotonia estuda os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Estuda os intervalos onde a função cresce e a função decresce. Então, aqui aplica-se diretamente a primeira derivada. Então, significa que vamos precisar dos pontos críticos, que são os zeros da primeira derivada da função. Então, a função aqui é f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado. Então, primeiro vamos derivar. Então, a derivada, estamos diante de uma função polinomial. A derivada é só abaixar a potência. Então, vai ser 3x, depois retira uma unidade. Então, aqui vai ser 2 menos, aqui vai baixando também este 2. Então, baixa o 2, vai multiplicar com este 3, fica x e retira uma unidade. Então, aqui vai ser somente elevado a 1, que não vai ser escrito. Então, aqui quando temos a fórmula da derivada, quando temos x elevado a n, aqui a fórmula é n, baixa o n, x elevado a n menos 1. É esta fórmula aqui. Então, até este nível, você já sabe como derivar funções simples como esta. Então, essa derivada vai ser igual a 3x ao quadrado menos 6x. Então, a condição é de que a primeira derivada tem que ser igual a zero. Então, vamos igualar esta função aqui a zero. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 6x, isto igual a zero. Então, vamos evidenciar o menor fator, né, de x. Então, é colocar o x de fora, vai ficar 3x. Aqui elevado a 2. Tendo colocado evidência, o único x vai ficar o único x. Menos 6, isto vai ser igual a zero. Então, veja que aqui tem este x. Tendo retirado este x, colocando evidência, vai ficar somente o 6.
Então, regra de anulamento do produto, igualar este x a zero, igualar também esta parcela a zero. Então, fica x igual a zero. O 3x menos 6 também é igual a zero. Então, aqui vamos ter x igual a zero. Ou este, quando passa para cá, fica 3x igual a 6. Então, vai ficar x igual a zero. Ou este está multiplicado, quando passa para cá, divide. Então, quando divide, vai ser 6 dividido por 3, que dá 2. Então, fica x igual a 2. Então, temos esses dois valores aqui. Estes valores são os zeros da primeira derivada, que são chamados de pontos críticos. Então, depois de obter esses valores aqui, é preciso aqui que se construa uma tabela aqui. Então, a tabela tem esta estrutura aqui. Então, aqui tem o valor de x. Aqui é a primeira derivada da função. Aqui já é o comportamento da própria função. Depois aqui vamos colocar o primeiro zero, que é o próprio zero. Depois aqui vamos colocar o segundo zero. O segundo zero, que é o 2. Depois, aqui tem que saber que aqui trata-se de valores que estão à esquerda de zero. Então, esses valores que estão à esquerda de zero começam do intervalo aberto de menos infinito até o próprio zero, que pode também se escrever desta maneira aqui, que é o x menor que zero. É este intervalo aqui. Valores menores que zero são encontrados de menos infinito até o próprio zero. Depois, aqui temos este intervalo aqui, que é o intervalo que varia de 0 até 2. Então, aqui tem intervalo aberto de 0 até 2, que pode se escrever desta maneira aqui, assumindo que é o 0 menor que x e menor que 2. Este intervalo aqui são valores que estão entre 0 e 2. Depois temos o último intervalo, que é o intervalo de 2 até mais infinito, que também pode se escrever desta maneira, que é o x maior que 2, assim que é. Então, valores maiores que 2 são encontrados a partir de 2 até mais infinito. Então, aqui veja que tem a primeira derivada da função. Então, significa que neste intervalo aqui vamos usar a primeira derivada. O resultado da primeira derivada é este aqui. A função é f de x, derivada sendo igual a 3x ao quadrado menos o 6x. Então, vamos usar esta função aqui. Então, aqui no intervalo é de menos infinito até exatamente a zero. Então, temos que escolher um número que está dentro deste intervalo. Podemos escolher o menos 1. Então, na função, vamos calcular o valor de menos 1. Então, vamos calcular f de menos 1, que vai ser igual. Onde tem x, é substituir com menos 1. Então, vamos ter 6 menos 1. Isso aqui é. Então, aqui vai ser igual a menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui 6 vezes o 1 fica 6. Depois, somando, isto fica 9. 9 é positivo, então significa que aqui no intervalo vamos colocar o sinal positivo. Depois, aqui é o zero da própria derivada, significa que temos que substituir com zero na função. Então, como é o zero da própria derivada, o valor sempre vai ser igual a zero. Veja que quando substituo aqui com zero, vai ser zero aqui, e aqui também vai ser zero. Então, o resultado daqui é assim o zero. Depois, escolhe-se um número que está dentro deste intervalo aqui. Está dentro deste intervalo, podemos escolher o 1, né? Escolhendo 1 aqui na função, vamos ter f de 1, vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1. Então, aqui vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 fica 3 menos 6, isto fica igual a menos 3. Então, precisamos somente do sinal. Então, aqui vai ficar o sinal negativo. Então, aqui vamos substituir na função com o objeto 2, que é o zero da própria derivada. Então, significa que o resultado vai ser sempre zero também, porque é o zero, este valor é o zero da derivada. Então, colocando 2 aqui, vai ser igual a zero. Então, aqui coloca o zero. Depois, escolhe-se um valor que está dentro deste intervalo aqui, que varia de 2 até mais infinito. Podemos escolher o 3. Então, aqui na função, vamos ter f de 3. Isto vai ser igual a 3 vezes o 3 ao quadrado menos
6 vezes o 3. Calculando, isto dá 9. 9 vezes 3 fica 27, menos, aqui fica 18. Então, 27 menos 18 dá 9. Então, 9 é positivo, tem um sinal aqui positivo. Então, tendo feito esta tabela e preenchido aqui na linha das derivadas, então queremos saber o comportamento da função. Então, você tem que perceber que quando o sinal da derivada for positivo, significa que a função é crescente. Então, aqui vamos ter uma função crescente. Então, significa que no intervalo de menos infinito até zero, a função f cresce. Cresce porque a sua derivada é positiva. Agora, aqui vamos substituir para podermos ter o valor daqui. Então, significa que aqui o zero, o ponto crítico é o zero. Então, como queremos preencher nesta fila aqui, nesta linha assim que é, vamos substituir com zero na função, não na derivada, na função. Então, a função é esta aqui. Então, substituindo com zero, vai ser zero ao cubo menos 3 vezes zero ao quadrado. Isto vai resultar no zero. Então, aqui coloca o zero. Depois, aqui onde tem sinal negativo, agora, quando a derivada tem um sinal negativo, significa que o comportamento da função é decrescente. Quando for negativo, decresce. Quando for positivo, cresce. Então, aqui vamos ter decrescente. Depois, vamos para aqui. Então, na função, vamos substituir com 2. Então, a função é esta aqui. Não é na derivada, na função derivada. É nesta função principal, esta aqui. Então, vamos ter a função, queremos f de 2. Então, vai ser 2 ao cubo menos 3 vezes o 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 dá 12. Menos isto aqui dá 12 elevado a 3, fica 8. Então, aqui vamos ter 8 menos 12, fica menos 4. Então, o valor daqui vai ser exatamente a menos 4. Então, aqui como o sinal da derivada é positivo, então significa que a função cresce. Então, na monotonia, temos que indicar os intervalos onde a função cresce e a função decresce. Então, conseguimos perceber que a função, neste intervalo aqui, cresce. Neste intervalo aqui, a função cresce. E neste intervalo também, a função cresce. Então, vamos dizer que a função é crescente no intervalo de x pertencente aqui, intervalo aberto de menos infinito até zero. Depois, união com esta parte aqui de 2 até mais infinito. União com o intervalo de 2 até mais infinito. Então, a função aqui é crescente. Depois, temos a parte onde a função é decrescente, que é este intervalo que varia de 0 até 2. Então, vamos dizer que a função é decrescente. Decrescente no intervalo de x. X pertence ao intervalo de 0 até 2. Então, é assim como é feito o estudo da monotonia das funções aplicando derivada. Então, vamos para o outro ponto, outro item, que é sobre o item 4, os extremos da função. Então, é muito bem simples compreender sobre os extremos da função. Então, primeiro, os extremos da função são ordenadas, os extremos da função são divididos em extremo máximo e extremo mínimo. Agora, o que seria extremo máximo e o que seria o extremo mínimo? Então, o extremo máximo é uma coordenada, né? X e y, onde a função, aqui, vamos usar a tabela. Então, veja que a função aqui cresce deste intervalo, de menos infinito até zero, a função cresce. E quando chega neste ponto aqui, até zero, a função já decresce. Então, significa que a função faz isto. Cresce, depois decresce. Então, neste ponto aqui, zero, o x em que é zero, é o ponto máximo do crescimento. E aqui decresce. Então, decresce, depois cresce. Então, significa que também neste ponto aqui,
é o ponto mínimo. Aqui é o ponto máximo, porque cresce, depois decresce. Aqui é o ponto mínimo, porque decresce, chega no fim, depois cresce. Então, significa que o valor do x é este zero aqui, e o valor do y já é da função, é este aqui, é o zero. Então, o máximo é o zero. Depois, o mínimo, que é este ponto aqui, mais baixo, tem o seu valor de x2. Então, tem o 2, depois tem o menos 4. Então, já determinamos os pontos máximos e mínimo. Então, vamos para a concavidade da função. Então, vamos usar aqui a mesma folha. Então, a concavidade da função, posicionar, vamos para o item 5. É sobre a concavidade da função. Então, a concavidade da função, temos que construir uma tabela. Uma tabela semelhante a esta tabela que fizemos para fazer o estudo da monotonia e estudar os extremos da função. Só que aqui na concavidade, baseia-se fundamentalmente na segunda derivada da função. Temos que achar os pontos críticos para a concavidade, que é igualar a zero a segunda derivada da função. Feito isso, depois vamos fazer a análise, vamos achar os pontos em que a concavidade está voltada para cima e a concavidade está voltada para baixo. Então, vamos lá determinar a derivada em si, que é da função. Então, a função é f de x igual a x elevado a 3 menos 3x ao quadrado. Então, depois vamos para a primeira derivada da função. É baixar o 3, diminuir uma unidade, menos baixar o 2, vai ficar com 3, vai multiplicar, fica x. Depois vamos determinar a segunda derivada, que é voltar a derivar esta primeira derivada. Este 2, quando baixa, vai multiplicar com o 3, fica 6x menos a derivada de 6x fica o 6. Então, vamos igualar a zero a esta função. Então, fica 6x menos o 6, isto fica igual a zero. Então, isto quando passa para cá, vai adicionar, ou vai ter um sinal positivo. Então, fica 6x igual a 6. Então, aqui vai ser x igual a 6 sobre 6. Então, fica x igual a 1. Então, como já temos o extremo, né? Este valor aqui, assim que é não o extremo, é o ponto de inflexão. Mas antes disso, vamos desenhar aqui a tabela. Desenharmos a tabela. Então, aqui tem o x, aqui tem a segunda derivada da função, aqui tem a própria função. Depois temos aqui um único valor, que é o 1. Então, coloca este 1 aqui, que é o zero da segunda derivada. Então, a esquerda de 0, a esquerda de 1, neste caso, é de menos infinito até o próprio 1. Ou pode escrever que é x menor que 1. Pode-se usar essa designação. Depois, a direita de x começa do próprio 1 até mais infinito. Ou pode-se usar a designação de x maior que 1. Então, aqui vamos escolher um valor, né? Vamos substituir na segunda derivada da função que esteja dentro deste intervalo. Então, podemos escolher o zero, né? Podemos escolher o zero, né? Veja que aqui é de menos infinito até 1. Então, podemos escolher o zero. Então, vamos usar esta função aqui. Então, vamos ter f de 0 vai ser igual a 6 vezes 0 menos 6. Então, isto vai ser igual a 0 menos 6, fica menos 6. Então, o sinal é negativo. Então, aqui vamos ter o sinal negativo. Depois, aqui, quando substitui com 1 na função, vamos ter aqui o 0. Depois, vamos escolher mais outro valor que esteja dentro deste intervalo aqui. Então, escolhendo o valor que está dentro deste intervalo aqui, podemos escolher o 2. Queremos o sinal. Então, escolhendo 2, vamos ter aqui o 6 vezes 2, fica 12 menos o 6. Então, vamos ter aqui o 6. Então, o 6 é positivo, vai ser aqui o sinal positivo. Agora, você precisa compreender que quando a segunda derivada da função for negativa, significa que a concavidade da parábola está voltada para baixo, ou a função é côncava. É côncavo para baixo,
E aqui, para podermos ter este valor daqui, temos que substituir com o valor de 1 na função principal. A função é f de x igual a x elevado a 3 menos 3x ao quadrado. Colocando 1, vamos ter 1 ao quadrado, ao cubo vai ser 1 menos 1 vezes 1 ao quadrado fica 1 vezes 3, fica aqui o menos 2. Então, vamos ter aqui o menos 2. Então, aqui o intervalo é positivo, ou seja, a segunda derivada é positiva. Então, significa que a função é côncava para cima. Então, já tendo feito esta tabela, podemos determinar a sentença sobre a concavidade. Então, a sentença é dada da seguinte maneira. Vamos dizer que a função tem concavidade voltada para cima no intervalo de x pertence ao intervalo de menos infinito até o 1. Então, a função é côncava e tem concavidade voltada para cima. Ok, para cima é exatamente aqui, é de 1 até mais infinito. Assim que a função é côncavo para cima. E também a função é côncavo para baixo no intervalo de menos infinito até o 1. A função é côncavo para baixo. Simples quanto isso. Então, aqui é só achar fundamentalmente os intervalos onde a função é côncavo para cima e o intervalo em que a função é côncavo para baixo. Então, vamos para o item, o ponto de inflexão. O que é isso de ponto de inflexão? O ponto de inflexão é o ponto de mudança em que a função deixa de ter uma concavidade voltada para cima e passa a ter uma concavidade voltada para baixo, ou deixa de ter uma concavidade voltada para baixo e para cima. Então, significa que se temos uma função, veja, com essa característica aqui, veja que a função vai ter este comportamento até este ponto, a concavidade está voltada para cima, até este ponto. Agora, quando chega para este ponto, muda do sentido, já tem uma concavidade voltada para cima. Aqui tem concavidade voltada para baixo. E deixa aqui, a partir deste ponto, no meio, muda do sentido e já tem uma concavidade voltada para cima. Então, este ponto de mudança chama-se ponto de inflexão. Chama-se ponto de inflexão. Então, significa que é exatamente neste ponto aqui, no valor do x. Então, veja que este ponto aqui é que separa a concavidade. Deste lado tem uma concavidade voltada para cima, para baixo. Deste lado tem uma concavidade voltada para cima. Então, este ponto aqui. Então, o ponto de inflexão é x igual exatamente a 1. Então, vamos para a construção do gráfico. Muito bem, vamos para a construção do gráfico. Então, aqui vamos ter o gráfico da função. Gráfico da função. Então, vamos ter aqui o eixo. Então, aqui tem o eixo x. Aqui tem o eixo y. Muito bem. Isto é muito simples. Primeiro, temos que indicar os zeros da função. Primeiro passo, indicar os zeros da função. Então, os zeros da função já calculamos. Já calculamos os zeros da função. Dissemos que os zeros da função é x igual a 0 e x2 também é igual a 3. Então, aqui vamos ter este ponto 0. Aqui vamos ter outro ponto mais ou menos aqui. Vamos ter 1, 2, 3. Então, vamos ter outro ponto. Vamos marcar aqui. Isto continua. Então, aqui temos valores negativos. Aqui também tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui temos 1, 2, 3 e 4.
Então, aqui vamos ter, depois de marcar o zero, deve marcar os extremos. O segundo passo é marcar os extremos. Então, os extremos aqui também determinamos o extremo, temos aqui o primeiro extremo, o extremo máximo, neste caso, que é o ponto 00, que coincide com a origem exatamente aqui. Temos este extremo. Depois temos o outro extremo que é x2, o y menos 4. Então, vamos ter menos 4 e o x2. Vamos ter este ponto aqui. Então, tendo feito isto, já é simples. É só unirmos os pontos em função desta tabela aqui. Em função desta tabela da monotonia. Então, tem que perceber que a função de menos infinito até zero, a função ela cresce. De menos infinito até zero, a função cresce. Então, aqui vamos ter de menos infinito até zero, no valor de x, a função cresce. Cresce passando por este ponto que é o zero da função. Então, vamos ter um gráfico assim. Vamos ter um gráfico assim. A função está a crescer. Então, vamos ter uma reta assim. E vamos terminar aqui. E vamos interpretar o segundo intervalo. O segundo intervalo significa que é de 0 até 2. A função ela decresce. De 0 até 2, a função decresce. Então, de 0 até 2, a função decresce, passando por este ponto extremo. Este ponto que é o ponto mínimo. Veja que este ponto aqui é o ponto máximo, este aqui é o ponto mínimo. Então, a função vai decrescer neste intervalo até este ponto aqui. Depois vamos para o último intervalo. A função cresce de x igual a 2 até mais infinito, né? Então, até de 2 até mais infinito. Então, a partir deste ponto do x, a função vai crescer até mais infinito. Então, vamos ter, começando com este ponto, passando de 3, porque 3 é o zero da função. Então, vamos ter o gráfico assim. Um gráfico assim. Então, aqui já é fácil compreender. Podemos já interpretar sobre a segunda derivada da função. A segunda derivada da função tem a ver com a concavidade da parábola. Então, vamos lá interpretar. Tem a ver com a concavidade da parábola. Então, a concavidade da parábola, dissemos que a função de menos infinito até 1, a função decresce. Então, vamos lá ver. De menos infinito até este ponto aqui, a função decresce. Este ponto podemos marcar. Este ponto, vamos lá, até aqui. Então, significa que a função daqui, de menos infinito, o valor de x, até este ponto aqui, tem concavidade voltada para baixo, não é crescente, assim que é. Tem concavidade voltada para baixo. E deste ponto aqui, até mais infinito, o valor de x, a função tem uma concavidade voltada para cima. Então, tem aqui, deste ponto, a função voltada, a concavidade voltada para cima. Então, este ponto aqui é o ponto de inflexão, que muito bem é 100% visível no gráfico. Então, vamos para o último ponto. O último ponto é a relação ao contradomínio da função. Contradomínio, isto aqui não tem nada de ciência. Contradomínio são valores do y que a função pode assumir. Então, veja que nos valores do y, o gráfico não tem nenhuma restrição. O gráfico existe do menos infinito até aqui existe, até zero. E a partir de zero já está representado neste ramo, existe. Então, temos o contradomínio da função o y pertencente ao conjunto dos números reais. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal. Dá um feedback aí comentando
Se gostou do vídeo, comenta. Se não gostou, também comenta. Se tem alguma sugestão, diga aí nos comentários. Se for para melhorarmos, vamos melhorar aqui no canal. E partilhe o vídeo com mais teus colegas para que se beneficiem também do conteúdo. Até mais.